o Renan, lá no Instagram, pediu para que eu falasse sobre medicamentos originais, genéricos, e eu resolvi falar a respeito disso e de mais outras coisas que você precisa saber, coisas muito sérias. E eu estou inclusive correndo risco em estar falando e expondo todo esse conteúdo. E é por isso que eu te peço, antes da gente começar, deixa o seu like. O assunto é muito sério mesmo. Agora sim, bora pro vídeo de hoje. Com certeza você já chegou no balcão de uma farmácia com a receita que o teu médico passou e ele veio com outro, geralmente um genérico ou um similar. E aí, o que é que você faz? Você é do tipo de pessoa que diz não, só quero o que o meu médico passou, ou você pede o mais barato, você aceita qualquer coisa ali na farmácia? Escreve aqui nos comentários. Ou você pega o genérico, mas pega com medo? Você tem algum preconceito em relação a essas outras opções genéricos, similares? Bom, o que você precisa saber é que essas três classes de remédios, o original, o genérico e o similar, precisam e devem oferecer os mesmos benefícios para o nosso organismo. E isso, a princípio, não deve interferir nos tratamentos. A diferença entre essas classes de medicamentos, a princípio, deve ser somente o preço. Porém, eu percebo que até hoje os medicamentos originais, ou seja, os medicamentos de referência, eles possuem maior credibilidade. Mas vale lembrar que essas três classes de medicamentos são aprovadas pela Anvisa, ou seja, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pelo Conselho Federal de Farmácia, o CFM. Mas qual a diferença entre eles? Os medicamentos de referência costumam ser os mais inovadores, ou seja, é aquela marca, é aquele nome comercial do laboratório que foi o primeiro a ser lançado. Eles chegam ao mercado após milhões de dólares de investimento em pesquisa e com seus efeitos comprovados em termos de segurança e eficácia. Além disso, ele precisa estar legalizado junto à agência reguladora de saúde. E é por essa necessidade de altos investimentos que eles são mais caros. E para que eles se sintam à vontade de fazerem esses investimentos, a Anvisa deixa essas empresas à vontade para explorarem a marca com exclusividade por 20 anos. Ou seja, durante 20 anos, só essa empresa que lançou o medicamento vai poder usar essa marca, vai poder lucrar com o produto. E esse produto vai ter seu preço analisado pela Comissão Interministerial de Preços. Esse órgão reúne membros de vários ministérios para avaliarem o preço do remédio para saber se não é um preço abusivo. Bom, quando quebra a patente, aí os genéricos podem entrar em campo, desde que aprovados pela Anvisa. Eles surgiram, os genéricos, há algumas décadas, inclusive em outros países, não é uma coisa só do Brasil, não. E o objetivo principal é que esses genéricos tornem as medicações mais acessíveis. Então, se você já ouviu dizer que genérico só existe em país pobre, é mentira. Os genéricos surgiram nos Estados Unidos em 1984. Os genéricos representam cerca de 72% das receitas médicas nos Estados Unidos, segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. No Reino Unido, algo em torno de 45%. No Brasil, algo em torno de 30%. Isso segundo a Associação Brasileira de Indústria de Medicamentos Genéricos. O genérico se popularizou aqui em 1999, com a publicação da Lei número 9.787. Essa lei foi feita para criar uma acessibilidade maior à população de baixa renda aos medicamentos. E em 2004, a Anvisa publicou uma resolução que obriga que os genéricos sejam pelo menos 35% mais barato que o medicamento de referência. Aí você deve estar perguntando assim, ok, Dayan, eu estou entendendo mais ou menos isso, né? Então existe o remédio de referência, de marca, que lançou o produto, depois de 20 anos o genérico pode concorrer, que é mais barato, mas o genérico é confiável? A fórmula do medicamento genérico é para ser a mesma do original, com o mesmo princípio ativo, com a mesma concentração, com a mesma ação no organismo. A diferença é que ele não pode ter marca. Na embalagem você vai ver apenas o princípio ativo, a droga, como por exemplo, paracetamol, você vai ver lá. Você vai ver penicilina benzatina, você vai ver lá omeprazol, simvastatina, mas o efeito que ele oferece é para ser o mesmo. O medicamento genérico tem que passar pelos mesmos testes da Anvisa. Os mesmos testes que a droga de referência passa. Agora, de onde é que vem essa fama negativa do genérico? De onde vocês acham? Sinceramente, gente, foi encontrada uma forma de baratear os medicamentos. Vocês acham que a indústria farmacêutica ia ficar quieta? A indústria bilionária dos grandes produtos, das grandes marcas? Claro que não! Muita mentira foi inventada, muita mentira foi dita a fim de desacreditar o genérico. Eles são, sim, confiáveis. Inclusive, existe uma lavagem cerebral de muitos propagandistas. Eu passei por isso. Você sabe o que é um propagandista? É um cara que é contratado pela empresa de laboratório de remédio, empresa geralmente multinacional, que fica com aquela maleta, que visita o médico no consultório e faz a propaganda do remédio para o médico. Então ali existe uma lavagem cerebral do médico,
dizendo para ele que o genérico não presta. Doutor, não passe genérico. Passe esse aqui que é confiável. Isso é tão sério que existem multinacionais que compram empresas brasileiras para produzir, além da medicação de referência, também os genéricos. Para você ter uma ideia, das 10 maiores indústrias farmacêuticas do país, 9 são de fabricação de genéricos. Isso segundo a Associação Brasileira de Indústria de Medicamentos Genéricos. Então, qual a classe de medicamento que você deve comprar? Bom, eu falei sobre os medicamentos de referência e falei sobre os genéricos, mas ainda existe uma terceira classe, que é o medicamento similar. Segundo a Anvisa, é aquele medicamento que possui os mesmos princípios ativos que o medicamento de referência. Apresenta a mesma concentração, a mesma fórmula farmacêutica, a mesma via de administração, a mesma posologia, a mesma indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, tudo igual ao medicamento de referência. Ele apenas pode diferir em relação ao tamanho, forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipiente, veículos, mas tudo isso deve ser identificado no rótulo. Então, se o médico receitar um medicamento, você pode comprar tanto de referência como genérico, quanto similar. Só tem que ficar de olho nessa história do similar. Agora, vale lembrar que existem muitos profissionais que não acreditam nos similares. Por quê? Porque até 2003, os similares não precisavam de testes. Pois é, não precisavam de testes para serem validados. Mas isso mudou. Então, você pode ir na farmácia com receita de um medicamento de referência e trocar por um genérico ou por um similar. E não tem maiores problemas em relação a isso. Se você estiver com dúvida em relação aos similares, basta você procurar a seguinte frase no rótulo da caixa do similar: medicamento similar equivalente ao medicamento de referência. Se essa frase estiver lá, você pode usar sem medo. Agora, confie no seu médico. Se o médico prescreveu o genérico, não troque pelo similar, nem vice-versa. Confie no seu médico. Então, preste atenção para você entender bem. Existem testes que a Anvisa faz com essas medicações. Agora, eu queria falar agora de uma forma mais pessoal e olhando nos olhos de vocês agora sobre realmente o título do vídeo. Essa é a parte mais importante do vídeo. O que acontece nos bastidores que você não sabe, que muita gente não sabe? Dayan, me fala um pouquinho. Ainda existe um medicamento, eu não sei se eles chamam de bonificado, eu não sei qual é o termo. Ainda existe um tipo de medicamento que o balconista da farmácia, gente, isso é muito sério, o balconista da farmácia pega a tua receita, ele entra com ela e traz um bem mais barato. Você já prestou atenção? Pois é. Em alguns casos, claro que eu não vou provar isso aqui, isso não é uma denúncia específica a nenhum tipo de farmácia, mas isso acontece, porque eu sei que acontece, né? Então, o balconista, que não é o farmacêutico muitas vezes, não é o cara que teve uma faculdade, normalmente não, normalmente é um funcionário que trabalha lá, isso existe mais em farmácias de interior. Então o cara recebe uma comissão do propagandista, do cara que vende remédio, do fornecedor, né? Ó, se tu vender, se tu empurrar isso aqui nos teus clientes, você vai ganhar R$5 por cada remédio desse. Isso existe, viu, gente? Cuidado. Então, essa é a primeira coisa. Então, o conselho que eu quero dar para você é: não troque a receita do seu médico. Não troque a receita. Ah, porque o remédio do meu médico é muito caro. Você não confiou nele? Confie no seu médico e compre o que ele sabe o que acontece. Ou pelo menos deveria saber. Outra coisa que existe que a gente não pode negar. Tem alguns médicos passando receitas manipuladas caríssimas porque estão ganhando comissão da farmácia de manipulação. Muita gente sabe disso, mas ninguém tem coragem de falar, tá bom? Existe médico que passa receita cara? Existe. Eu passava, né? Eu passava muito produto para manipular. Por quê? Porque eu queria que o meu paciente tivesse tudo que eu tinha. Eu queria que ele usufruísse de tudo, mas eu não ganhava nenhum real da farmácia de manipulação. E eu desafio, se alguma farmácia quiser escrever aqui embaixo, me procurar, não ganhava, né? Nunca ganhei R$1 de farmácia de manipulação. Mas não é isso que acontece por aí, não. Nos bastidores, tem médico ganhando até 25% no valor da receita. Podem pesquisar e investigar. Então, sempre tenha muito cuidado. Procure um médico de confiança. Você tem que conhecer seu médico. Observe. Querem ouvir mais? Pois tá bom. Ainda existe outras coisas no mundo negro, no mundo sujo de uma pequena parte dos médicos, onde o representante, o propagandista de remédio, chega no consultório e dá bônus e presentinhos e mimos para o médico, como viagens para o exterior, como jantares. Então isso acontece e o médico fica envergonhado e desconfortável de não passar aquela medicação. Uma coisa que eu fazia muito no meu consultório não era porque eu recebia brinde, não, de forma alguma. Como o representante, o propagandista me visitava,
e criava um vínculo comigo, me dava amostras grátis, né? Ou seja, para eu ajudar aos meus pacientes, eu retribuía e agradava passando a receita para aquele laboratório. Não ganhava dinheiro em relação a isso. Mas existe coisa do tipo assim, opa, doutor, esse mês aí foi pouco antibiótico, vamos lá, caneta. Então existe coisa desse tipo. Então, de você, e o pior de tudo, os propagandistas e a indústria farmacêutica, ela está dentro dos hospitais, nas residências médicas, e eu passei por isso. O residente, pobre, liso, tá lá no hospital, doido para almoçar, né? Ele só quer um almoço, um PF de 30, 15 reais, 20 reais. Porque ele é liso mesmo, o residente ganha uma bolsa que não dá nem para sobreviver direito. Ele tem que dar outros plantões. E aí o representante chega lá e diz, opa, doutor, tudo bem? Te trata bem, né? Coisa que você nem sempre está sendo bem tratado, e te leva para um rodízio de carne, te paga as carnes melhores, sobremesas, uísque. Doutor, deu uma forcinha lá no antibiótico. Coitado do residente, doido para repetir aquele almoço. Então termina acontecendo isso. Dayan, são todos? Não, é uma minoria, mas existe. Esse tipo de coisa existe na política, nos advogados, nos médicos, nas profissões. Corrupção no Brasil é um mecanismo que está igual a câncer. Agora, Dayan, e você? O que é que você sugere? A minha opinião, vá ao médico de confiança. Um médico amoroso, honesto, que te escute, um cara que não seja mercenário, e pergunte a ele na hora da consulta. Doutor, é caro esse remédio? Doutor, eu posso trocar por genérico? Seja aberto, seja franco. Chegou na farmácia, viu que a consulta é cara, que o remédio é caro. Meus pacientes faziam isso comigo. Doutor, daí é muito caro que você passou aqui. Posso trocar por esse? Pode, eu nem sabia que tinha esse aí. Às vezes o médico não sabe, ele não conhece todas as marcas. Muitas vezes eu não conhecia. Então, seja transparente com o seu médico. Eu passava receitas manipuladas longas, né? E aí, às vezes era caro. E eu já dizia ao meu paciente, olha, se chegar lá não der para o seu bolso, porque muitas vezes nessas receitas de manipulação, quem manda é o bolso do paciente. Se ele puder e quiser gastar mais, investir mais nele, ele vai fazer isso. Isso acontece comigo. Às vezes eu estou afim de investir um pouco mais em mim, minha saúde, eu invisto mais, compro mais suplemento. Então os pacientes mandavam mensagem para mim, doutor Dayan, muito caro, não tem problema, eu vou rever sua prescrição. Tirava ali metade, deixava... E agora, tá bom? Ainda tá caro, baixava mais um pouquinho. E assim a gente vai descobrindo o poder aquisitivo dos nossos pacientes. Uma coisa, eu estou dando dicas aqui para você começar a perceber. Você vai no médico, que a consulta foi muito barata, assustadoramente barata, e a prescrição muito grande, cheia de produto caro, desconfie. Eu sei que alguns colegas meus vão ficar irados comigo, né? Na verdade, isso é um traidor. Eu sei que a indústria farmacêutica vai ficar irada comigo, porque eu estou apenas escancarando a verdade. A minha função com vocês aqui é essa. Não estou citando nome de médico, nome de nada, não posso provar nada. Isso são coisas que eu vi, é um testemunho. Se eu não puder fazer um testemunho do que eu vi, então também está demais, né? Então, gente, a minha intenção com esse vídeo é apenas esclarecer para você ter consciência. Confie no remédio de referência, confie no genérico, confie no similar, mas tenha um médico da sua confiança. Essa é a pessoa que vai te dizer se você pode ou não trocar por genérico. Grande abraço, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente!